Todo louvor, Jesus. Não existe ninguém maior que o Senhor aqui nesse lugar. Nos rendemos à tua doce e preciosa presença. O Senhor tem total liberdade aqui para se mover. Anjos ministradores, vocês são bem-vindos aqui nessa noite. Se movimentem em nome de Jesus. Peça para que o Senhor ele te toque agora. Peça para que o Senhor te toque com fogo. Deixe que o Espírito dele penetre você agora nessa noite. Abra os céus sobre a sua cabeça. Te damos todo louvor, Jesus. Isso, deixa ele te tocar. Pai, nessa hora, no poderoso nome de Jesus, eu quero liberar os teus anjos ministradores sobre esse ambiente agora. Que brasas vivas tiradas do altar seja derramada sobre esse lugar. Que o nível de glória desse ambiente comece a subir agora no poderoso nome de Jesus. Que o ambiente comece a ser alterado agora no poderoso nome de Jesus. Que haja um peso de glória sobre esse ambiente agora. Anjos ministradores, vocês têm liberdade para se moverem aqui agora. Pai, eu estendo sobre eles agora um manto profético. E eu desato os sinais sobre esse lugar agora. Te damos todo o louvor, Jesus. Que os sinais visíveis da tua glória comecem a se manifestar agora, Pai. No poderoso nome de Jesus. Toque-os com fogo, Senhor. Toque-os com fogo, Senhor, em nome de Jesus. Se nesse momento você está sentindo alguma dor, coloque aí na região onde você está sentindo a dor agora. O Senhor, ele vai te tocar agora. Mais Espírito Santo. Te damos todo o louvor, Jesus. Toda dor seja destruída agora no poderoso nome de Jesus. Que nós possamos receber a consciência da sua doce e preciosa presença. Te damos todo o louvor, Jesus. Amém. Glória a Jesus. Pode se assentar. Amém. Baixa para mim um pouquinho o fundo, por gentileza. Maravilha, obrigado. Para você que não me conhece, eu me chamo Caio Aleph. Eu ainda não tenho essa habilidade que a apóstola ali tem, né, de colocar as fotos ali, mas eu vou chegar lá. Depois a impartição de hoje vai acontecer. Eu sou casado com a Érica, fazem 5 anos.
Nós temos atuado no Goiás debaixo de uma unção profética e apostólica, e o Senhor ele tem nos permitido ir para diversos lugares, cidades, estados, para que a gente possa levar essa realidade. Uma das coisas que eu prezo muito é o ensino, porque o ensino ele nos dá fundamento para que a manifestação do Espírito aconteça. A manifestação sem a estrutura, sem os fundamentos, são apenas movimentos. Uma hora acaba. Mas quando você tem fundamentos, a manifestação do Espírito sempre permanece, aonde você for. Aonde você estiver. Se você tiver fundamento, você pode estar num ambiente totalmente religioso. Os sinais vão acontecer. As curas vão acontecer. A palavra diz que Jesus não pôde fazer muitos milagres por causa de ambientes assim. Só que ele abriu os céus sobre as nossas vidas. E quando você entende que eu e você somos um portador da atmosfera da glória de Deus, aonde você chega, os ambientes mudam. Se nós somos carregadores, portadores da glória de Deus, se você chega em um lugar que tem doenças, enfermidades, prisões, morte, o que governa vai ser sempre a vida. Por isso que onde Jesus passava, algo sempre acontecia. Ele mudava a geografia. Então, quando nós entendemos que aquilo que Deus ele colocou dentro de nós, não é para ficar preso em um determinado lugar, mas é para mudar a geografia de um ambiente, o seu modo de caminhar e se mover se torna totalmente diferente. Hoje eu fui incumbido de falar sobre o mantos e níveis proféticos. Eu quero dizer uma coisa para você. Caminhar profeticamente é mudar territórios geográficos. Quando você caminha movido pelo Espírito da profecia, movido de forma profética, você não só manifesta o governo de Deus aqui como nós estamos, mas principalmente fora. O profético ele foi habilitado para alcançar as nações. Você vai ver que quando Deus ele levanta os profetas, nunca foi para a igreja local. Sempre foi para revelar Deus para um povo, para uma nação. Só que dentro da igreja, o profético ou o ministério do profeta, ele tem a função de habilitar os nossos sentidos espirituais. A primeira coisa que todo profeta genuíno faz é trazer fundamento das Escrituras e depois ensinar você a ouvir a voz de Deus. Quantos aqui querem ouvir a voz de Deus? E se eu te disser que você já sabe ouvir a voz de Deus? E eu posso provar isso para você. A maior dificuldade que nós temos não é em ouvir a voz de Deus. Primeiro, é de discernir a voz de Deus. E segundo, é de obedecer a voz de Deus. A maior batalha da nossa identidade nos dias de hoje é porque nós não estamos de fato abertos para nos submeter aos comandos da voz de Deus. Porque toda obediência à voz de Deus vai requerer de você um nível de morte. Sempre. Sempre. Toda vez que Deus ele te der uma palavra, ele sempre vai arrancar algo de você. É interessante que quando Deus ele fala para Moisés, ele fala assim: Moisés, fala para o povo se preparar, porque amanhã eu descerei no meio de vós. Pensa comigo. Moisés tinha relacionamento com Deus. Certo? Amém? Está na Bíblia. Amém? Moisés ele tinha a tenda do encontro. Deus se manifestava para Moisés. Então Moisés era privilegiado. Não era. Se fosse eu ali, se tivesse uma brechinha, eu ia querer colocar o rosto ali e dizer: eu quero um pouquinho mais aí. Só que aí Deus ele vê o povo e Deus decide se revelar para o povo. Só que para que Deus se revelasse para o povo, a primeira coisa que deveria acontecer é ter separação. E a palavra separação aqui significa se santificar. Toda vez que você entra num período de jejum, de consagração, você entra num período de santificação, de separação. Por isso que você vai ver que tem muita gente que ela não consegue durar no jejum. Ela sempre diz assim: não, só foi eu começar a jejuar, o diabo se levantou contra a minha vida. Você já falou isso alguma vez ou só eu aqui? Eu começava a jejuar e falava: meu Deus, o diabo está furioso. Não, ele sempre esteve.
A realidade é que eu não conseguia discernir. Então o jejum, ele habilita os nossos sentidos espirituais para que nós possamos discernir o mundo espiritual. O apóstolo Paulo vai dizer o seguinte, esse texto ele está traduzido erroneamente. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1 vai dizer assim: irmãos, não quero que sejais ignorantes. Essa palavra ignorante significa falta de conhecimento. Então a primeira coisa que nós precisamos entender: Deus é contra a ignorância. Amém? Oséias capítulo 4, versículo 6, nós temos um texto que as pessoas decoraram só a primeira parte. O meu povo perece porque lhe falta? Alguém sabe o restante do texto? Eu vou fazer de conta que você sabe. Diz assim: meu povo perece por falta de conhecimento, porque vós rejeitaste o conhecimento. Eu, o Senhor, também vos rejeitarei como sacerdotes. Sabe o que isso está dizendo? Que toda vez que eu rejeito o conhecimento de Deus, Deus rejeita o meu serviço a Ele. Porque ignorância significa trevas. E conhecimento significa luz. A palavra diz que toda a terra está cheia da glória de Deus. Você crê nisso? Só que o que falta para essa terra para a terra manifestar a glória de Deus? Porque a palavra diz que chegará um tempo em que a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus, ou seja, da luz, da revelação, daquilo que traz vida. A glória fala de governo, mas a glória também fala de opinião. Então, antes da gente entrar no profético, nós precisamos entender o que Deus diz a nosso respeito. João capítulo de número 17, a palavra vai dizer que Jesus ele faz uma oração para os discípulos. E ele fala assim: Pai, da mesma forma que o Senhor me enviou, eu envio eles. A glória que eu tinha antes da fundação dos tempos, antes da fundação do mundo, eu dou para eles. Então entenda uma coisa: eu e você carregamos a glória de Deus. Você crê nisso? Só que essa palavra glória, em João capítulo de número 17, significa opinião. Ou seja, nós carregamos a opinião de Deus a nosso respeito. Aí eu te pergunto, você sabe qual é a opinião de Deus a seu respeito? Você já parou para pensar qual é a opinião de Deus a seu respeito? Porque se você conseguir discernir, perceber qual é a opinião de Deus a seu respeito, você vai cumprir o seu propósito. E você vai viver o seu destino. Caso contrário, você sempre vai viver patinando, e você não vai manifestar aquilo que você tem recebido. Sabe qual que é o nosso maior problema hoje? É que nós estamos cheios do poder. Não estou dizendo que é aqui, isso daí só acontece lá no Goiás. Estamos cheios do poder, mas não sabemos como manifestar isso. Porque não temos o conhecimento, a revelação das operações do Espírito. Então Jesus ele pede para Deus, a palavra vai dizer: Pai, a glória que eu tinha antes da fundação do tempo, dá para mim. A opinião que eu tinha, que o Senhor tinha a meu respeito antes do mundo existir, me dá de volta. Para quê? Para que eu e você venhamos ser um com Ele, assim como Ele é um com o Pai. Ou seja, o que nos faz ser um com o Pai é a opinião de Deus a nosso respeito. E nós temos uma dificuldade em, de fato, ver como Deus nos vê. Né? A gente se vê muito como o bichinho de Jacó, a poeira do sapato de Jesus, a mula, o jumento. É ou não é? Não é assim que a gente diz? Só que quando a gente olha para as Escrituras, a palavra nos coloca numa posição de governo. E toda vez que eu recuso a minha identidade que Cristo me concedeu, eu ando em soberba e em orgulho. Porque ele diz que nós fomos assentados com ele nas regiões celestiais.
Então aquilo que Deus colocou dentro de você tem um propósito. Toda vez que você se vê fora da imagem que Deus criou a seu respeito, você não cumpre o seu propósito. Então a palavra diz que nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Nós somos embaixadores de Cristo aonde? Na Terra. Lá em Brasília tem a embaixada de diversos países. E dentro daquele perímetro geográfico onde existe aquela embaixada, simboliza o quê? Que aquele pedaço pertence àquela nação que está sendo representada. Alguém entendeu? Então, se uma embaixada representa uma nação, os embaixadores representam autoridade. Eu e você somos embaixadores de Cristo na Terra. Nós representamos a autoridade de Cristo na Terra. Logo, se a operação do Espírito não está fluindo através de você, você não está exercendo autoridade. E nós precisamos mudar isso. Nós queremos mergulhar mais fundo. Talvez você esperar uma palavra de avivamento. Calma, vai chegar. Minha mãe depois primeiro me batia, depois ela dizia que me ama. Faz parte. Faz parte. Todo confronto gera alinhamento. Não faz parte. Só que você precisa ser despertado na sua identidade para que daqui em diante, tudo aquilo que você receber do Senhor e tudo aquilo que você recebeu, você possa manifestar, para que não venha escorrer sobre as suas mãos. Caso contrário, vai ser mais um toque, mais um derramar, mais um encontro, e aí as pessoas que tiveram encontro com você não serão mudadas. Então, quando nós entendemos que aquilo que nós carregamos de Deus tem a função de ser resposta dele na vida de pessoas, todo lugar que você vai, você manifesta o governo de Deus e você abre os céus sobre o ambiente. Isso é ser profético. Quando a gente fala sobre o profético, qual que é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Aqui é uma escola, amém? Então nós vamos interagir. Quando nós falamos sobre o profético, qual que é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Dá um grito aí, diz aí. Profecia, o que mais? Revelação, visões, o que mais? Milagres, cura, pode falar. Libertação, o que mais? Cri-cri. Pensa aí, quando você ouve falar sobre o profético, é meio escasso o entendimento que a gente tem, não é? Sabe por quê? Porque a nossa nação aprendeu a manifestar, mas nunca fundamentar. Nós somos uma nação que tem uma promessa de avivamento. Pessoas têm vindo de longe porque têm visto o que nós carregamos e o que nós temos desprezado. Só que nós não temos discernido aquilo que Deus tem concedido sobre nós. E se eu não consigo discernir, tudo que eu manifesto ou opero é sem entendimento. É sem conhecimento. E sem o conhecimento eu não consigo ser luz, como a palavra diz. Vós sois a luz do mundo e o sal da terra. Amém? Se a gente colocar um monte de luz aqui, vai iluminar? Claro que vai. Mas você vai conseguir notar qual luz é mais forte e qual é mais fraca? Sabe por quê? Porque as ferramentas que Deus nos deu nunca foi para a igreja manifestar dentro, foi para a igreja manifestar fora. O ID que nós recebemos não é para os evangelistas. Não é para os evangelistas. Eu converso com diversos pastores e alguns irmãos, e eu falo assim, você está cumprindo o seu primeiro papel, um dos seus primeiros papéis, que é o ID? A resposta que eu mais ouço é assim, não, eu não tenho esse chamado. Eu não sou evangelista. Aí eu olho para a pessoa, vamos ler lá comigo? Está dizendo que é para evangelista? É uma ordenança. Jesus disse da mesma forma em João 17, que o Pai me enviou, eu enviei eles.
E Jesus ele é tão sábio porque ele já sabia que a gente ia dizer assim, não, mas é somente para os discípulos daquele tempo. Porque a gente sabe muito bem terceirizar aquilo que Deus está nos chamando para fazer. E aí Jesus chega e fala assim, mas eu não oro somente por esses. Eu oro por aqueles que hão de vir porque crerão na sua palavra. Ou seja, essa promessa não terminou nos discípulos. Ela começou nos discípulos. E ela está se manifestando até os dias de hoje. Amém? Amém? Atos capítulo 2, o derramar do Espírito não parou de fluir. Sabe por quê? Porque até hoje tem pessoas sendo batizadas. Só que tem uma coisa que te autoriza a manifestar o poder de Deus. Ser testemunha de Cristo. É o poder do Espírito Santo. E a palavra poder significa influência. Então todo aquele que é influenciado pelo Espírito Santo, governado pelo Espírito Santo, ele está apto para ser uma testemunha de Jesus. Quer ver? Abre Atos capítulo 1, versículo 8 aí na sua Bíblia. Te damos louvor, Jesus. Sem ti nada podemos fazer. Essa é só a introdução da introdução da introdução, tá? Atos capítulo 1, versículo de número 8. Pode usar aqui, ó. Usei. Atos capítulo de número 1, versículo de número 8. Eu vou ler na King James, que é a versão mais próxima do original. Diz assim, contudo, recebereis o quê? Ok. Quando o Espírito Santo descer sobre... Então, peraí. Eu recebo o poder quando o Espírito Santo ele desce sobre mim. Amém? Ok. E sereis... Então existe uma condição, não é isso? Eu só me torno testemunha de Jesus quando o poder do Espírito Santo desce sobre mim. Por quê? Porque ser testemunha de Cristo ou ser testemunha de Jesus não é apenas falar dele, mas é manifestar aquilo que ele te enviou para fazer. Eu acho que dá para baixar um pouquinho o agudo. Então, ser testemunha de Jesus é eu falar que o Senhor ele cura e manifestar isso através de mim. Tem gente até hoje pedindo para Deus curar, sendo que ele mandou você fazer isso. Ele diz assim, vão e cure os enfermos. Aí tem gente falando assim, me ensina a oração da cura. Eu te ensino, não tem problema. Mas a palavra dá um comando, vão e cure os enfermos. Imporão as mãos sobre os enfermos deles. Mas para que isso aconteça, eu preciso ter a consciência daquilo que eu carrego. E de quem eu sou nele. Caso contrário, o que vai acontecer? Quando você se deparar com alguém que precisa de cura, nós vimos aqui as fotos, imagina, parece para você um cadeirante. Se você não sabe quem você é em Cristo e o que você carrega, qual que vai ser a primeira coisa que você vai fazer? Deixa eu ligar para a apóstola ali. Apóstola, tem um cadeirante aqui, eu sei que a senhora cura, será que a senhora pode? Hã? Deixa eu ligar para o Caio. Qual que é a chave? É ou não é? Só que essa mesma graça opera através de você. A diferença é que alguns destravaram isso e outros ainda estão retendo. A palavra vai dizer que está Pedro e João indo ao templo e de repente eles veem um homem ali na porta. É interessante que a palavra diz que aquele homem ele estava sempre ali na porta. Sempre. Pedia esmola todos os dias. Ele era coxo de nascença, então sempre tinha alguém que o levava ali. E aí o que acontece? No meio do caminho,
palavra diz que Pedro e João vê aquele homem e fala para ele assim. Pedro fala, olha para mim. E a palavra diz que aquele homem, pensando que iria receber uma boa oferta, olha para Pedro, e quando ele olha para Pedro, não tem oferta nenhuma. Ele estava pedindo o quê? Ele estava pedindo cura? Ele estava pedindo money. Como a gente diz lá no Goiás, faz-me rir. Ele estava pedindo recurso. Só que Pedro olha para ele e Pedro entende que aquilo que ele recebeu do Senhor tem um propósito de mudar a geografia, a vida de uma pessoa. E a palavra diz que ele olha para aquele homem olha para Pedro, e Pedro já dá uma. Eu não tenho ouro, nem tenho prata. Eu imagino aquele homem dizendo, por que pediu para mim olhar para você? Se o que eu quero é algo que me mantenha satisfeito temporariamente. Aí Pedro diz, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas aquilo que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. Aí a pergunta que eu te faço é, o que você tem oferecido? O que você tem oferecido? Porque ter uma mentalidade profética é eu trazer o alinhamento do céu para a terra. Revelar, profetizar, declarar, treinar os sentidos espirituais, isso é fácil. Agora, difícil é trazer a consciência do céu para a terra. Porque o que muda não é a manifestação, o que muda é a consciência daquilo que eu carrego. Caso contrário, eu sempre vou manifestar algo sem discernir o que eu carrego. Então Pedro entendeu o que ele recebeu. E porque ele entendeu o que recebeu, ele começou a manifestar. Vocês estão entendendo? Quem está entendendo diz amém. Amém. Então vamos lá. A palavra profética, ela também está ligada à palavra profecia. E a palavra profecia, ligada à palavra profetizar, significa ruach, fôlego, sopro, vida, espírito. O que significa que se mover profeticamente é se mover impulsionado pelo espírito. A palavra vai dizer que o homem não tem, por si só, vontade nenhuma de profetizar. Você sabia disso? Quem sabia disso? Quando alguém fala assim, ó, vira pro teu irmão e profetiza, não é uma profecia. É uma declaração profética. Porque a palavra diz que céu e terra passarão, mas a palavra do Senhor permanecerá. A palavra vai dizer que a profecia, ela não nasce da vontade do homem, 1 Pedro, mas ela é impulsionada pelo Espírito. Por isso que quando a manifestação profética, a unção profética, a graça profética, ela vem sobre você, você já reparou que você sente como se algo borbulhasse dentro de você? Você fica naquela neura, né? Eu preciso liberar isso daqui logo. Eu preciso falar. Cadê o irmão? Meu Deus, cadê? Não deixa ele fugir, não. Eu preciso liberar. Por quê? Por causa desse mover do Espírito, o impulsionar que flui de dentro de você. Isso é profético. É trazer à existência aquilo que está dentro de Deus. Então, profetizar ou revelar são elementos que estão ligados ao profético. Mas o profético é preparar o caminho para que a manifestação de Deus aconteça. Que é o que João Batista fazia. Deixa eu dizer para você uma coisa. O que vai preparar a nossa nação, ou a terra no geral, para o grande último avivamento não é somente o arrependimento, mas é a voz profética. Porque é a voz profética que atrai o arrependimento. João Batista era a voz do que clamava no deserto. E o que a voz do que clamava? Chamava para arrependimento. Mas para primeiro algo acontecer, primeiro Deus precisava encontrar alguém que seria a voz do que clama. Logo, o profético é o que prepara o caminho para que o governo de Deus se manifeste
e o sobrenatural seja revelado. E assim o poder de Deus ele é demonstrado. Se a gente pegar nas Escrituras, nós vamos ver que aonde houve manifestação do poder de Deus, houve salvação. Te pergunto, qual foi a última vez que você viu salvação? Pensa aí. Quando foi a última vez que você viu pessoas fazendo uma aliança com o Senhor? Porque o que vai fazer com que elas abram o coração é a manifestação do poder de Deus. Meu povo perece porque não conhece nem as Escrituras e nem o poder de Deus. Poder é influência. Aquele que exerce governo. Então, quando eu entendo que em Cristo eu tenho uma autoridade, uma identidade, e eu carrego o poder de Deus aonde eu vou, eu me movo profeticamente. Porque para você se mover profeticamente, você precisa se mover inspirado por Ele. E não emocionado para Ele. É diferente. Tem pessoas que se movem emocionadas. Tem pessoas que se movem inspiradas. Toda pessoa emocionada, se ela libera uma palavra e a pessoa não recebe, ela fecha o coração. Ela se volta contra aquela que ela liberou a palavra. Não creio na minha palavra. Mas quando você entende que você se move inspirado, você entende que a palavra que é liberada, ela vai continuar ecoando até que se cumpra. Exemplo, quantas profecias, de verdade, profecia mesmo, não profetados, você recebeu que no momento que você recebeu não fez sentido nenhum dentro de você? Quantas pessoas já receberam profecia assim? Lá no começo da minha caminhada, quando alguém falava assim, olha, Deus vai te usar para curar os enfermos, eu falava, impossível. Sem chance. Deus errou, mas errou feio. Por quê? Eu era uma pessoa tímida. Ministrar para outros, Deus me livre e guarde. Para você ter noção, a primeira vez que eu fui pregar na minha vida, eu falei assim, Senhor, só me ajuda a decorar o texto e não esquecer. O resto é o Senhor quem faz, porque a palavra diz que eu vou abrir minha boca e o Senhor vai me encher. Meu irmão, o texto foi perfeito. Mas eu fiquei meia hora esperando Deus encher minha boca para falar alguma coisa. Você ri porque não era com você. Porque dentro de mim já estava um desespero. Eu falava, Jesus amado, faz alguma coisa, apaga a luz, volta para mim, me arrebata, faz alguma coisa. Era um desafio. Mas precisava romper. Então naquele tempo, quando alguém falava, olha, Deus vai te usar, eu falava, não, deve ser o meu irmão. Deve ser o do lado. Porque não cabia dentro da minha mentalidade. E sabe qual que é o problema? A gente muitas das vezes despreza aquilo que Deus está liberando sobre nós por causa da condição que nós estamos vivendo. Nós temos perdido muitas coisas que a gente quer enquadrar dentro daquilo que nós estamos vivendo. A palavra profecia tem a junção de duas palavras, naba e bara. Uma significa agir sob a influência, outra significa criar, mudar, transformar. Ou seja, a profecia, ela flui inspirada, mas ela gera transformação. Ela cria aquilo que não existia. Então, no momento que eu não entendia o que Deus estava liberando ali, para mim parecia algo tão distante. Mas chegou um momento que eu fui tendo a revelação, o entendimento, e aquelas verdades que foram liberadas lá atrás começaram a se manifestar. Por isso que ele diz, não desprezeis as profecias. Então, toda vez que Deus ele fala conosco, ele sempre vai falar primeiro naquilo que aponta para o seu futuro. Porque ele vai trazer uma inspiração. Vou te dar uma chave aqui. Como que você sabe que Deus está falando com você através da palavra do conhecimento e através da palavra da sabedoria? A palavra do conhecimento sempre vai se manifestar na sua mente. Vem um pensamento, vem uma impressão, vem uma intuição, vem um sentimento, ou melhor, sentimento não, vem uma sensação.
Então a palavra do conhecimento, ela vem, e o que você tem que fazer? Você já libera. E a palavra da sabedoria, ela está ligada ao seu coração. Você sente ela. A palavra da sabedoria fala de planos, aponta para o futuro. A palavra do conhecimento fala de passados e presentes. Amém? Abra comigo Joel capítulo 2, versículo de número 28, nós vamos iniciar aqui. Quem nunca profetizou na vida, a partir de hoje vai começar a profetizar. Profetizar é algo que está liberado para todo filho de Deus. Todos podem profetizar. O apóstolo Paulo indica isso. Ele nos impulsiona a isso, profetizar. Então, às vezes, a gente vê alguém sendo usado por Deus e fala, nossa, como eu queria ser usado. Você pode. Ou melhor, você deve ser usado. Amém? Joel, capítulo de número 2, versículo de número 8, vai dizer o quê? E nos últimos dias acontecerá que derramarei do meu espírito sobre toda os vossos filhos e as vossas filhas, os velhos serão e os jovens serão? Ok. Deixa eu ensinar uma coisa para você. Toda vez que o Espírito Santo ele está se movimentando em um lugar, o primeiro sinal é a profecia. Sabia disso? Toda vez que o Espírito Santo está se movendo, o primeiro sinal é a profecia. Mas você não precisa plantar a bananeira para dar a profecia. Amém? Amém? Mas se você faz, não tem problema. Comigo não funciona. Porque a profecia, ela vem por inspiração, não por movimentação. Então perceba que Jó diz, e nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Isso engloba o quê? Cristão, não cristão, ateu, satanista, bruxo, sério? Sim. Todos serão tocados pelo poder de Deus. Aí ele vai falar, os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Um dos significados para isso é o quê? A pureza do coração. Toda pessoa que tem um coração puro, ela tem autorização para profetizar. A profecia tem 3 funções: edificar, consolar e, algumas versões dizem exortar, outras encorajar. É a mesma coisa. Mas o que movimenta a profecia é uma condição. Sabe qual é? O amor. A palavra diz, se não tiver amor, de nada adianta. Chris Voloto, um dos líderes da Bethel Church, ele diz que o profético é pegar o ouro que está dentro da pessoa e trazer à luz. Ou seja, é revelar aquilo que tem de mais precioso dentro dela. Isso é o profético. É eu revelar aquilo que está dentro de você e trazer à luz para que você reconheça o que Deus depositou dentro de você. Então, Joel capítulo 2, versículo de número 28, vai dizer profecia, vai dizer visões e vai falar sonhos. Quem estiver anotando e quiser anotar, o primeiro nível de operação profética são as profecias inspiradas. Eu vou te dar um tempinho para você anotar. Ou, como nós podemos chamar, o manto inspiracional. Isso fala de você se mover inspirado. 1 Coríntios 14, 3 diz assim, o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Então o papel da profecia é falar aos homens. Se você ouve ou recebe uma profecia que ela não edifica, ela não te encoraja ou ela não te consola, não é uma profecia, é tudo menos uma profecia. Eu lembro de um pastor que um dia ele estava no culto, quando eu congregava com ele, e ele trouxe um pregador de fora. E esse pregador começou a profetizar para todo mundo. Aí quando chegou para ele, falou assim, ei, que te entrega um charamanavas. Aí ele, recebe, varão. Aí ele, amém.
Depois ele disse que ficou assim, mas o que é isso? Para que serve? E ele foi perguntar para o ministro, ele falou, o que é isso daqui que você me entregou? É uma profecia do Eterno. Aí ele olhou e falou assim, tá, mas o que eu faço com isso? É de vestir, é de comer, é o quê? Ele falou assim, não encaixa, não faz sentido. Porque a profecia, ela fala aos homens. Ou seja, a profecia, ela é falada numa linguagem que todos entendam. Ah, Caio, mas ele profetizou ao falar em línguas? Sim, mas aí a palavra fala para quê? Para interpretar, porque quando se interpreta, se torna uma profecia. Muitas pessoas falam assim, não, porque a profecia ela aponta para o futuro. A profecia é a verbalização da revelação que você recebe. Nós caracterizamos os dons e nós chamamos os dons proféticos, que são 4 dons: palavra do conhecimento, palavra de sabedoria, discernimento de espírito e profecia. Quando você recebe algo de Deus, dons, unção, chamado, propósito, tudo isso fica armazenado dentro do seu espírito, está dentro de você, ok? Quando Deus ele fala com você, ele fala em que nível? Espírito, alma ou corpo? No seu espírito, porque ele é? Deus procura aquele que o adora em espírito e em? Se Deus procura, porque tem falta, certo? Então faz um sinal para ele e diz assim, ó, Deus, aqui tem. Aqui no meio de São Paulo tem, não precisa procurar não. Então Deus ele fala conosco no nosso espírito. E as revelações elas vêm aonde? No nosso espírito. E quais são os dons que operam para que a revelação inspiracional venha? Palavra do conhecimento e palavra da sabedoria. São caminhos de receber a revelação de Deus, não é a profecia. A profecia, ela se torna uma profecia quando eu verbalizo aquilo que eu recebi como revelação. Entende? E aí, como que você sabe os meios que você recebeu a revelação? Que é o primeiro nível das profecias inspiracionais. Através do dom de discernir espíritos. O dom de discernir os espíritos é o dom que discerne todos os outros dons e por nenhum é discernido. Se a igreja de hoje se dedicasse a se edificar nos dons, no dom de discernir espírito, nós não estaríamos vivendo o engano que nós vivemos hoje. Nós não estaríamos passando debaixo de manipulações de espírito de Piton, falso profético, que tenta silenciar a voz profética e colocar sempre alguém manipulável. Para quê? Para que uma falsa voz, que pareça ser profética e operadora de milagres, de profecias, possa ser manipulada. Então o dom de discernir espírito, ele traz a clareza qual que é o caminho que eu estou recebendo aquela manifestação. Muitas das vezes a gente entende que discernimento de espírito só serve para discernir anjos e demônios. O que vem de Deus e o que não vem. Não, não. Ele é muito mais amplo que tudo isso. Ele discerne o coração, ele discerne a unção, ele discerne o chamado, ele discerne os dons que você carrega. Se você caminha debaixo de um ministério de ativação, você consegue discernir isso. Você sabia que nem todos receberam a graça para ativar outras pessoas? Por isso que você recebe impartições e não manifesta? Aí você fala assim, eu acho que ele não transferiu ou impartiu de todo o coração. Não, você recebeu, mas ele não tem uma carga profética para ativar você. É diferente. Estão entendendo, amém? Amém. Se eu tenho um manto que está sobre a minha vida, digamos aqui, por mais de 10 anos, eu me dediquei ao ministério de cura. Foi o primeiro ministério que eu me dediquei. Então eu tenho um manto ativacional dentro do ministério de cura. Todas as pessoas que eu treinei para operar em cura, elas operam em cura até hoje. Tem pessoas que chegam para mim e falam, Caio, eu quero orar para surdos serem curados. Eu falo, é simples. Só que na cabeça das pessoas é difícil. Não é simples. Para mim se tornou simples porque é uma realidade. Então quando você ensina como é que faz, você vai perceber que tem muita coisa que você está fazendo que não precisa fazer.
Pastor Jonatas me conheceu assistindo um vídeo de como crescer braço e perna, não foi isso? É o primeiro nível do ministério de cura. Cresce braço, cresce perna, primeira coisa. Aí ele foi colocar a prova, deixa eu ver se esse cara é de Deus mesmo ou se é do diabo. Pelo jeito sou de Deus, porque tá comigo até hoje, não? Ele foi colocar em prática na esposa dele. Funcionou. Por quê? Ativação e comando. Então, quando nós falamos do primeiro nível do profético, nós estamos falando de inspirações. Você está perto de alguém e você é inspirado a liberar uma palavra. Vem um sentimento, vem uma vontade. Eu não sei quantos de vocês querem entregar aquelas revelações que é tão profunda que revela até o número do calçado que a pessoa usa. Você descreve a vida inteira da pessoa. Quantos querem fluir assim? Comece nos primeiros passos. É a fidelidade à palavra que você libera. Nunca aumente. Tá aqui o... Fugiu teu nome, varão? Erivan, irmão do Edmilson. Sempre nos treinamentos eu falava o quê? Nunca aumente, nunca diminua as palavras que Deus te dá. Seja fiel aos comandos que Deus te dá. Porque a fidelidade aos comandos é o que vai fazer com que a manifestação ela amplie, que ela opere. Amém? Amém. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você não está autorizado a ter sonhos proféticos agora no momento da ministração, tá? Então, permaneça acordado aí. Então, eu vou falar pro anjo. Anjo, ó. Não é não? Então, como que flui o primeiro nível? Nós já vamos orar. Como que flui o primeiro nível das manifestações inspiracionais? As palavras, elas vêm de forma curta, objetiva, direta. Então, não tenha medo de liberar a palavra que vier até você. Eu vou te dar uma chave. Quando você não tiver a convicção de que é Deus, fala assim, olha, eu senti no meu espírito. Veio uma palavra, e a palavra é tal. Então, quando eu recebo uma revelação e ela não vem muito clara, eu não vou botar Deus no meio. Eu falo assim, olha, eu senti no meu espírito, ou eu vejo no meu espírito, dependendo do formato que eu recebi. Isso. Porque quando eu falo que Deus está falando, eu gero um peso sobre essa palavra. Tendo uma coisa, os dons espirituais, eles têm uma voz. Tem revelações que você recebe que não é o Espírito Santo. São os dons que trazem a revelação. Deixa eu te perguntar uma coisa. O Espírito Santo, ele expõe as pessoas? Mas o dom expõe. O dom expõe. E nós precisamos aprender acerca de discernir a voz do Espírito Santo e a voz dos dons. Mas isso a gente deixa para outro momento, que a gente não vai ter tempo para isso. É muito complexo. Então as profecias, elas vão fluir como percepções, como impressões. Você já esteve caminhando numa rua e você sente algo e você fala, peraí, tem alguma coisa errada aqui? Tem algo estranho aqui, algo de errado não está certo? Hã? Às vezes eu chego em alguns lugares, na casa dos irmãos, aqui não acontece, só pro lado de lá. Você olha assim, tá todo mundo sorridente, feliz da vida. Você olha assim, parece, sabe, aquela casa parece que só falta os anjos cantar. Você fala, meu Deus, quando você pisa, você fala, Jesus, desci no inferno. O que aconteceu aqui? Que ambiente é esse? Tem o quê? A recepção. Isso salta no seu espírito. Isso é a operação dos dons proféticos. Isso é a operação do funcionamento das profecias inspiradas. E aí nós precisamos aprender como que nós entregamos uma profecia. Porque se eu entrego uma profecia de uma forma errada, ao invés de eu edificar, consolar e encorajar, eu acabo de matar a pessoa. A maioria das pessoas feridas que se distanciaram do corpo, não de Jesus, mas do corpo, foram pessoas que receberam profecias
de forma errada. Então existe um meio de eu comunicar. Vou dizer uma coisa para você. Quando você receber um nível de profecia que vai expor alguém, chama para o lado. Hoje lá no podcast nós estávamos falando sobre isso. Eu fui ministrar numa igreja e quando eu bati os olhos numa moça, ela estava de casaco com as blusas compridas, no calor, eu vi cortes nos braços dela. Cortes. Ou seja, ela estava se mutilando. Eu falei, Jesus, como é que eu vou ministrar essa menina agora? Chamei minha esposa e falei, vem comigo. Aí chamei ela. Quando eu chamei ela, veio a igreja toda, os obreiros, o pastor. Eu falei, não, só ela. Por quê? Porque eu precisava preservar a vida dela e não expor. Quando eu preservei ela e fui falar diretamente no ouvido dela, e minha esposa do lado de testemunha, eu comecei a declarar tudo que estava acontecendo na vida dela. Tá assim, 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 esse espírito tem aparecido, ele tem te condenado, ele tem feito isso, isso. Sabe qual que era o espírito que mais operava contra a vida dela? Acusação. Então, se eu não tivesse tido a sabedoria, o que eu ia fazer? Ia expor ela e ia acabar com ela. Aí o resultado depois, a culpa seria de quem? Isso é ter maturidade. Agora, se eu pego, por exemplo, o pastor Jonatas e falo que Deus vai te levar para as ações, eu posso decidir ministrar diretamente a ele ou ministrar no âmbito que todos consigam ouvir. Entende? Uma das coisas que eu faço, eu preservo as pessoas quando elas manifestam. Porque eu entendo que toda manifestação demoníaca é um abuso. Porque ele está manifestando contra a vontade daquela pessoa. Então nós precisamos entender que o mundo espiritual ele é movido por legalidade. Se eu exponho, aquele espírito se levanta e vai falar bem assim, tá vendo? Tá te rejeitando. E sabe qual que é a causa da maior crise de identidade da nação hoje? Tem muita gente procurando discernir quem ela é. É a falta de paternidade. Toda pessoa que começa algo e não termina, começa e para, uma hora está num caminho, outra tá igual um GPS quando está perdido, não sabe se vai para cá ou vai para lá. É falta de paternidade. Logo, essa pessoa também não consegue ouvir a voz de Deus. E qual que é a primeira fase do profético? É habilitar as pessoas para ouvir a voz de Deus. Então o profético ele restaura a paternidade, trazendo a revelação de quem o pai é. Não de quem Deus é, de quem o pai é. Porque um filho ele não precisa da revelação de Deus, ele precisa da revelação do pai. Jesus veio apresentar Deus ao mundo. O Espírito Santo veio revelar o pai aos filhos. Por isso que nós recebemos a filiação através da pessoa bendita do Espírito Santo. Isso é ser profético. É você se importar com o coração de Deus acerca daquela pessoa. Vocês estão entendendo? Amém? Ok. Segundo nível do profético, são os dons proféticos. Você que estiver anotando, pode anotar. É o que nós chamamos de dons de revelação. Ou manto de revelação. Nesse nível, a pessoa já tem um nível maior de maturidade. Ela já está crescendo. Os seus sentidos espirituais, Hebreus capítulo 5, versículo 14. Se não me engano, vai dizer assim: o alimento sólido é para os maduros, os quais têm o exercício constante da sua fé e têm exercitado os seus sentidos espirituais para discernir tanto o bem como o mal. Então, quem tem exercitado a sua maturidade e os seus sentidos espirituais, eles recebem uma graça sobre eles para discernir tanto o bem como o mal. Então, quanto mais eu cresço no nível de maturidade, mais das manifestações do Espírito se manifestam sobre mim. Por que muitas das vezes nós não vivemos aquele nível de impartição que nós recebemos? Porque nós não temos a maturidade para suportar
e para caminhar debaixo daquela graça. Eu aprendi isso com o Senhor. Um dia eu fui questionar ao Senhor por que a unção que eu tinha recebido do Benihim não estava se manifestando com totalidade. E o Senhor falou para mim, você ainda não chegou nesse nível de maturidade. Tem um nível dessa unção que você ainda não alcançou a maturidade. Você não alcançou o nível de entrega. Você não alcançou o nível de sacrifício, de se render de verdade, de forma mais intensa, até que nada mais de fato te custe. Porque você ainda não chegou a esse nível de maturidade. Mas essa manifestação aqui, você tem maturidade para fluir. Toda manifestação que eu tenho maturidade, eu tenho autoridade para operar. Consegue entender? O que vai me respaldar é a maturidade, a unção que está sobre mim. A mesma unção que te levanta é a mesma unção que te abate. A mesma unção que testemunha a seu favor é a mesma unção que testemunha contra você. Consegue entender? A gente fala muito o seguinte, a unção que você respeita, você? A unção que você respeita, você? Atrai, você recebe. Mas a gente entende que é até receber, né? Recebi, glória a Deus, acabou. A honra e o respeito à unção não vem quando você recebe. Vem quando ela está dentro de você, quando você já recebeu. Porque ter o coração para receber é fácil. Agora, ter o coração para manter aquilo que nós recebemos é diferente. Por isso que você vai ver pessoas que operam numa unção e de repente a unção vai ser, ó. Aí você fala, acabou? Só isso? Pode procurar em algum momento dentro do seu coração. Você não respeitou a unção como deveria respeitar. A unção ela permanece onde ela é respeitada. Aonde ela é honrada. E honra fala de reconhecimento. Respeito fala de eu entender aquilo que está sobre aquele lugar ou sobre alguém e me submeter ao governo que ela carrega. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você deseja caminhar no profético, nunca caminhe sozinho. Toda pessoa que fala que você tem que caminhar sozinho, ela está debaixo de um espírito de feitiçaria. No profético, nós não caminhamos sozinho. Toda pessoa que diz, porque a minha cobertura é só o Espírito Santo. Pois bem, nas Escrituras eu vejo diferente. Porque se eu não consigo me submeter a uma liderança humana, você acha que de fato nós vamos conseguir nos submeter ao Espírito Santo? Deus, eu quero ouvir tua voz. Aí Deus fala para você, pega o que tu tem, vende e dá para os pobres. Aí você fala, não, Jesus, isso daqui não é o Senhor, não, isso daqui é o diabo, Senhor. Fala comigo. Não é? Tem um pastor que ele falou bem assim, que Deus uma vez deu um sonho para um irmão. E o sonho que Deus deu para esse irmão foi qual? Para que ele ofertasse o carro dele para o pastor. Você já sabe quem é? Não? Aí o que acontece? O irmão pegou, no dia seguinte do sonho, vendeu o carro. E você acha que ele deu o dinheiro para o pastor? O carro? Nada. Aí depois ele chegou para o pastor e falou assim, pastor, Deus me deu um sonho uma vez. Aí ele falou, é? Qual foi o sonho? Deus me deu um sonho que eu te dava de presente o meu carro. Aí eu tive medo e vendi. Se nós não estamos disponíveis para obedecer à voz de Deus, por que nós queremos ouvir ela? O nosso problema não é ouvir, o nosso problema é obedecer. As minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz e obedecem. Todo princípio de crescimento e avanço é obediência. Toda desobediência me leva a uma condição de rebelião. E a palavra diz que a rebelião é como um pecado de feitiçaria. E o Senhor, ele não fala para quem está fora, para o ímpio, ele fala para quem está dentro. Então, quantas das vezes nós temos nos movido debaixo da rebelião e ao invés da nossa palavra gerar vida, ela tem gerado maldição? Consegue entender? Então, no profético é de fato você caminhar junto com alguém.
E não é só você dizer eu caminho com a pessoa. Porque hoje as pessoas estão fazendo igual troca de roupa. Na segunda ela caminha com João. Na terça com a Maria. Na quarta com Pedro. Cada dia da semana ela tem uma paternidade. Mas nenhuma delas tem um coração. Nenhuma. Sabe o que fez Davi ser um homem segundo o coração de Deus? Alguém sabe? Viu? Ele já pegou a chave. O que fez Davi ser um homem segundo o coração de Deus? Não foi porque Davi, ele confessou os pecados dele. Será? Eu vou te dar uma chave. Por que Davi se tornou um homem segundo o coração de Deus? Sabe por quê? Porque Deus tinha o coração de Davi. Será que Deus ele tem o nosso coração? Será que quando dizem homem de Deus, mulher de Deus, será que nós somos verdadeiramente? Porque se eu sou, a minha identidade profética e aquilo que eu manifesto precisa estar alinhado com esse governo. O profético tem a responsabilidade de trazer o céu para a terra. É igual a intercessão. Tem muita gente que quer ser intercessor, mas não sabe nem o que é. Quando você ora, você não intercede. A oração é você dizer, Deus, manifesta a tua vontade. Essa é a oração. O intercessor, ele faz o quê? Ele não pede, pelo contrário. Ele arranca a vontade de Deus e manifesta na terra. E todo intercessor, ele tem aliança com o Senhor, não no nível igreja local. E mostra na Bíblia, um intercessor que Deus falou assim, só intercede pela igreja. O intercessor, ele é alguém que vai intervir para que a manifestação aconteça e alcance a nação. A intervenção alcance um povo. Isso é operar profeticamente. É eu entender que a mentalidade de Deus, a consciência de Deus, ela não está limitada a mim. Mas ela flui através de mim para que outras pessoas tenham um encontro com Deus. Deus não tem aliança com o Evangelho. Sabe isso? Deus não tem aliança com crente. Crente até o diabo é. Deus tem aliança com filhos. É diferente. Quando eu me torno filho, porque o servo nunca tem aliança com o seu senhor. Sabe como que eu entendo que alguém está sendo servo e não filho? É simples. Quando a pessoa sempre está fazendo, ela é boa em fazer, mas ela é ruim de se relacionar, ela é servo, ela nunca foi filho. Nunca. Nunca. O profético nos habilita para que nós venhamos ter intimidade com ele. Um dia um pregador chegou para mim e falou assim, Caio, me tira uma dúvida. Falei, até duas. Aí ele olhou para mim e falou assim, eu preciso orar todos os dias? Eu preciso meditar todos os dias? Eu falei, tu é pregador ou tu é destruidor? O que tu é? Olha a consciência. Porque nós fomos ensinados só muito fazer. Só que vai chegar no último dia, Jesus vai dizer bem assim, e aí, quem é você? Não, eu sou o Caio. Lembra de mim, Jesus? Estive lá na igreja da Apóstolo Lee, preguei com um monte de gente bonita, os sinais se manifestaram, o anjo apareceu, fez pirueta, um monte de coisa. Ele vai olhar e vai dizer, tá, e aí? Não te conheço. Não, Senhor, mas eu estou fazendo, eu fiz. Ele vai dizer, não vos conheço. Porque o que me torna filho não é o que eu faço, é quem eu sou com ele. E como eu sou com ele me faz fazer para ele. É diferente. Eu não faço por obrigação, eu faço por prazer. Jesus chega e fala assim, eu não vim fazer a minha vontade, mas eu vim fazer a vontade de quem? Me enviou. E olha só que interessante. Tem muita gente querendo se mover profeticamente sem se mover conforme os exemplos de Deus. Se o próprio Jesus disse, eu faço o que vejo meu Pai fazer,
Quem sou eu para dizer eu faço o que eu quero? Profeticamente, querido, você precisa entender o que ele está querendo fazer. É o que ele quer fazer. Nós somos a voz do que clama. A voz pertence a ele. A mensagem pertence a ele. Nós somos só o alto-falante que vai liberar a voz. Então, nós precisamos entender se de fato nós só estamos fazendo para o Senhor ou se nós primeiro estamos nos relacionando com Ele. Por exemplo, o Tiago trabalha numa empresa. Hoje você conhece o dono da empresa, porque você tem intimidade com ele. Mas quando você começou e você fazia os seus trabalhos lá, você conhecia ele? Não conheço ele. Só de ouvir falar. Tem gente que está até hoje assim com Deus. Só conheço de ouvir falar. Você fazer algo numa empresa não significa que você tem intimidade com o dono. Tem gente que está desse jeito. Eu estou fazendo, mas isso não simboliza ter intimidade. Agora, quando eu me relaciono com ele, aí muda. Eu falo isso por experiência. Teve uma vez que Deus puxou minha orelha. Eu entrei num nível de peso espiritual tão grande. Eu falei, Jesus, o que é isso? Não é demônio. Não é o Satanás. O que está rolando? E aí o Senhor falou bem assim para mim. Você está deixando de desfrutar da minha presença. E você está fazendo demais. Aí eu parei e pensei, mas Senhor, não é bom fazer? Aí ele me fez lembrar de Jesus. A primeira coisa que Jesus fez com os discípulos não foi enviá-los, foi chamar para estar com ele. Quando Deus ele cria o homem e a mulher, a primeira coisa que o próprio Deus faz é o quê? É estar com ele. Depois ele coloca para fazer algo. Tudo começa na intimidade, sabe por quê? Porque na intimidade o que eu faço para ele, eu vou fazer com o coração dele. Agora, tudo que eu faço sem estar com ele, eu faço do meu jeito. Eu vou dizer uma coisa para você. Quando você faz do jeito do Senhor, no meio do caminho ele te surpreende. Jesus sabia exatamente tudo que ele deveria fazer. Só que teve duas pessoas que surpreenderam Jesus. Que o Pai não revelou. A mulher do fluxo de sangue e o centurião. Então até mesmo quando você é íntimo dele, ele te traz as revelações, ele te surpreende. Amém? Amém. Nesse segundo nível que está debaixo do manto de operações dos dons proféticos, aqui vai ter um aumento dos sonhos proféticos. Eu acho que vocês nunca tiveram um seminário aqui sobre sonhos proféticos, né? Alguém já participou de algum treinamento sobre sonhos proféticos? Você crê em sonhos? Sim. Você sabe identificar se Deus está falando com você? Eu vi gente fazendo assim, gente fazendo assim, gente fazendo assim, ó. Eita, Jesus, e agora? Fico na dúvida. Entenda uma coisa. Deus, ele fala de diversas formas. Lembra que eu falei que o primeiro passo do profético é discernir a voz de Deus? O problema é que muitas das vezes nós padronizamos o meio em que nós queremos que Deus ele fale conosco. Eu só gosto se Deus falar comigo desse jeito. Eu só gosto se Deus falar comigo dessa forma. Para Deus falar, o profeta tem que chegar com um terno verde e limão e dizer, assim te diz o Senhor. Mas e se eu te disser que isso é você se rebelar contra a voz de Deus? Jó 33:14, a palavra diz o seguinte. Uma hora Deus fala de um jeito, outra hora Deus fala de outro. Mas o homem não se atenta ao falar de Deus. Em sonhos e em visões durante a noite, quando cai o sono profundo sobre os homens, ele fala aos ouvidos dos homens e lhes sela a instrução. Caio, me explica. Deus ele fala de diversas formas. E um dos meios universais que Deus utiliza para falar conosco é através de sonhos. Se eu perguntar aqui quantos tem sonhos aqui, profeta? Metade vai dizer assim, eu não tenho sonho.
Outros vão dizer, eu não lembro dos sonhos. Pois bem, sabe o que está acontecendo? Você está sendo roubado nos seus sonhos. Se os sonhos é um meio de ouvir a voz de Deus e você não lembra daquilo que Deus está trazendo, instruções e selando, sinal que o seu sonho está sendo roubado, porque você não está discernindo. Quantos livramentos e direções nós recebemos através dos sonhos? A gente não percebe. Uma das primeiras manifestações angelicais que a gente vê de forma tão intensa era dentro da manifestação dos sonhos. Quando o anjo do Senhor aparece para Maria e para José, eles aparecem aonde? Então, os sonhos proféticos é um canal que a voz de Deus fala, só que ela fala de forma universal. É um meio em que você e eu não podemos barrar. Mas a palavra diz que pode vir o maligno e pode roubar a semente da revelação. Se você não está lembrando dos seus sonhos, você está sendo roubado. E você corre um grande risco de estar se movendo sem direção. É ou não é? Nós ministramos sobre sonhos. A primeira área que Deus habilitou dentro de mim, dentro do profético, foi sobre sonhos e visões. Então, muitas das vezes, Deus está trazendo direção. Deus está trazendo revelação. E nós estamos olhando para os sonhos e dizendo assim, não, foi algo ruim, está repreendido em nome de Jesus, queima Jesus, pronto. E se os seus sonhos proféticos forem um alerta de Deus para te trazer livramento? E aí? Você sabia que pesadelos são invasões dentro da dimensão dos sonhos? Isso significa que você está sendo roubado na voz de Deus e por isso você abre espaço para que sementes malignas te envolvam dentro da dimensão dos sonhos? E aí? Eu sempre falo para as pessoas, nós sempre falamos, registra os sonhos que você tem. Aí você desperta com um sonho profético de madrugada, aí você fala assim, não, amanhã eu vou lembrar. Chega amanhã, não lembra de nada. Todo mundo dorme com o celular do lado da cama. Pega o abençoado, usa ele para alguma coisa e fala assim, hoje eu sonhei com isso, isso, isso. No outro dia você registra. Pode ser uma direção criativa de Deus para a tua vida. As maiores empresas que existem nasceram debaixo de direções dentro de sonhos. Teve uma moça que ela caminhou comigo um tempo, ela chegou bem assim para mim, Caio, eu preciso de uma direção. Eu olhei para ela e falei bem assim, pode falar. Mas dentro de mim eu falei, Jesus, é agora, me ajuda. Porque quando alguém te pede uma direção, é porque de fato ela não está discernindo. Ela precisa de uma direção. Então, você, digamos assim, é o último escape dela. Agora já pensou se os dois estiverem sem discernir? Pronto. Eu falei, Jesus, me ajuda. E ela começou a contar, estou vivendo isso. Parecia que entrava aqui e saía aqui. E eu tentando entender, eu falei, não estou entendendo nada. Aí o Senhor falou para mim, pergunta para ela acerca dos 3 últimos sonhos que ela teve. Eu falei, olha, Deus me falou que você teve 3 sonhos. Me conta esses sonhos. Não, mas não tem nada a ver esses sonhos, não faz sentido nenhum. Não tem nem pé nem cabeça. Eu falei, me conta. Ela contou o primeiro. Ela contou o segundo. Ela contou o terceiro. Para quem não sabe discernir os sonhos, qualquer sonho que você tem, você ignora. Porque a nossa cultura é essa, ignorar a voz de Deus. Não, porque Deus só fala através da palavra. Pois bem, a Bíblia me fala diferente. A Bíblia vai falar em números. Se há entre vós profetas, eu me revelarei a eles através das visões e falarei com eles através dos sonhos. Então, visões fala de revelação. Te dá uma chave. Toda vez que você tem uma visão, ela aponta para algo que está prestes a acontecer. Quando Deus te dá sonhos, Ele está chamando a sua atenção para algo que ainda vai acontecer. Aí você vai ter sonhos que... Você já viu aquelas pessoas que falam assim, olha,
Vamos aí, por exemplo. Eu sonhei com o pastor Jonas. E eu sonhei, irmão, que ele estava traindo a esposa. Falei, queima, Jesus. Não, mas desse jeito não vai queimar nem o fio do cabelo dele. Assim, queima, Jesus. Rapaz, se tu não queimou agora... Aí a pessoa às vezes não entende isso e fala assim, olha, Deus está me revelando que ele está em pecado. Ela só recebeu um sonho, mas ela não soube discernir. Aí o que ela faz? Ela vai lá na internet e ela posta. Pastor Jonatas está em pecado, traindo a mulher e não sei o quê. Vanessa, é só uma suposição, tá? Tal, isso. Só que o modo em que ela recebeu o sonho aponta para como ela deve se mover. Te dá uma chave, pra você nunca mais esquecer. Todo sonho profético que você assiste, você tá lá no sonho, você vê as coisas acontecendo, sabe o que significa? Que Deus está te chamando para interceder, não é para você expor, é para você interceder. Todo sonho que você vê está sendo chamado a sua atenção para que você interceda, ou seja, o seu nível de autoridade dentro desse sonho profético é interceder. Mais nada, acabou. Não precisa falar, sonhei com você, aconteceu. Não. É para você interceder. Porque se eu interpreto errado, qual que é o erro, o maior erro que nós temos no profético? As pessoas acessam as revelações, mas elas interpretam errado e aplicam errado. Elas começam bem, no meio do caminho ela desanda, e no final ela se mata. Acabou. Então todo sonho profético que eu apenas contemplo algo, eu estou sendo chamado para interceder. Então vai pro joelho. Se Deus te dá um comando para você falar para a pessoa, maravilha. Mas você tem que primeiro ter clareza, porque senão você vai falar, aí a pessoa vai dizer, ai meu Deus, será que meu marido está me traindo? Aí o marido, será que é a esposa? Você está revelando só algo que está lutando contra aquele relacionamento. Amém? Segunda ação dentro dos sonhos proféticos, que nós chamamos que é o sonho que você vê e o sonho que você interage. Todo sonho que você vê, você sendo participante, primeiro é observador, o segundo você participa, você vê você interagindo, isso fala no nível de autoridade que você tem para que aquele sonho aconteça ou não. Exemplo, um dia eu estava falando com uma irmã e ela falou para mim, olha, eu tive um sonho com meus filhos e nesse sonho os meus filhos estavam brigados, eles já eram maiores de idade, eles estavam brigados e eu fazia um almoço. E quando eu fazia um almoço, a gente começava a conversar e no final tinha reconciliação. E aí eles se resolviam e a família ficava em paz de novo. Aí eu falei, amém, há quanto tempo você tem esse sonho? Ah, faz uns 3 meses. Falei, ah, é? Como que tá os seus filhos? Ah, pastor, é um querendo matar o outro. Eu falei, ah, é? Aí eu falei assim, você já entende sobre sonhos, entende? Ela, entendo. Eu falei, e por que você não cumpriu o que você viu no sonho? Vai agora e marca o almoço com seus filhos. Não fala nada, só faz igual você viu no sonho. Ela foi e marcou. Sabe o que é engraçado? É que no dia que ela marcou, a roupa que os filhos usavam no sonho, eles estavam usando no dia do almoço. Toda conversa que ela viu e ouviu e interagiu no sonho, aconteceu exatamente igual. E qual foi o resultado? O mesmo do sonho, teve reconciliação. Depois ela veio toda feliz contar. Nossa, aconteceu exatamente do sonho. Falei, aí, tu atrasando a vida dos teus filhos aí. Então tem sonhos que nós carregamos um nível de autoridade para movimentar as coisas. Aí é claro que nós vamos ter dentro dos sonhos. Aí você vai crescendo profeticamente. Não dá tempo da gente falar sobre isso. Eu preciso orar por vocês. Que é o quê? Os símbolos, os códigos e os símbolos, códigos e enigmas dentro dos sonhos. São 3 níveis de manifestação. Está nas Escrituras. Está nas Escrituras. Deixa eu dizer uma coisa para você, só para chocar você. Você não vai ver nas Escrituras
nenhum filho de Deus pedindo interpretação acerca dos seus sonhos. Os únicos que pediam interpretação acerca dos sonhos era quem? Os ímpios. Meu Deus, então quer dizer que agora eu não posso pedir interpretação dos meus sonhos? Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu quero que você pense. Por quê? José vai dizer o seguinte: as interpretações pertencem ao Senhor. Você, como filho de Deus e filha de Deus, as interpretações pertencem a Ele, mas quem manifesta é os filhos. Então, quando eu entendo isso, eu passo a aprender a interpretar os meus sonhos proféticos. Se você pede interpretação de sonhos para uma pessoa que não tem maturidade, ela acaba com a sua vida. Ela te dá uma direção totalmente errada. Totalmente errada. Tem pessoas hoje que elas têm sonhos, ela vai lá no chat GPT. Chat. Tive um sonho, tarará, 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 ela descreve. E tem momentos que o chat GPT parece que é mais crítico a gente. E ele entrega assim, ó. Aí você fala, Jesus, o que é isso? Eis que você é um IA de Deus? Não é possível. Aí eu te pergunto, quem deu o sonho? Se os sonhos proféticos vieram de Deus, quem tem as interpretações? Então, se eu estou buscando em outros caminhos, o que eu estou fazendo? Eu estou burlando a voz de Deus. Ou seja, estou dizendo assim, Deus, as suas interpretações é insuficiente para mim. Deixa eu procurar outro caminho. Consegue entender? Apóstolo, eu acho que no próximo a gente fazer um seminário de sonhos proféticos. Aí a gente põe todo mundo para dormir e todo mundo para sonhar. Hã? Você sabia, olha só, você sabia que o seu mau momento de sono, o período que você não dorme, isso afeta você de ouvir a voz de Deus? Sabia disso? Que se você não tem um tempo de descanso, isso impede você de ouvir a voz de Deus? Primeiro, é só começar pelo seu tempo de oração. Quem não ouve a voz de Deus, está ouvindo a voz de quem? Quem ora, ouve a voz de Deus. Quem não ora, ouve a voz de quem? Pensa aí, você está ouvindo a voz de quem? Pegou essa daí, né? Você vai chegar em casa e falar, ô Jesus, hoje eu vou orar. Aí você vai colocar aquela música, como é que é? Eu vou orar, eu vou orar. Mas tem gente que só fala na música, só fica eu vou orar, e Jesus está falando, pode orar, ué. E ela só tá, eu vou orar, eu vou orar. Não, coloque em ação. Amém? Jesus, sangue, fogo e labareda.